Paz e graça, amada igreja, seja bem-vindo, amado irmão, que nos acompanha de casa. Colocamos assim em primazia por causa do amor de Cristo Jesus. Estamos aqui reunidos hoje para aprender, para ouvir de Deus alguma palavra nova, alguma palavra que vem para nos renovar, restaurar e ainda edificar. Também tomo este momento para saudar aos amados irmãos presentes aqui na casa do Senhor, diante do altar de Deus, perante o Deus vivo. Mais uma vez, amado irmão, seja bem-vindo. No nome do nosso Pai, guia espiritual Elder Mutimucuio, seja bem-vindo no nome de todos os servos, de toda a família, Igreja Divino, Ministério de Deus. Aleluia. Seja bem-vindo de forma especial e receba esta saudação no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Vou pedir que tenhamos uma breve oração, não muito longa mesmo, para agradecer a Deus e pedir que este nosso bom Deus seja Ele a nos guiar, porque nós reconhecemos que sem Deus somos incapazes, sem Deus não conseguimos chegar a lado algum, senão para o lado da perdição. Então vamos pedir a intervenção do Espírito Santo, a intervenção de Deus, para que seja Ele a nos guiar, a nos instruir em cada momento, em cada minuto deste programa. Aleluia. Vamos orar. Pai, te damos graças, te bendizemos, Pai, pelo dom da vida. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade concedida de estarmos na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, não éramos merecedores, mas pela sua graça, pelo seu amor, o Senhor nos trouxe à sua presença, o Senhor nos trouxe diante do seu altar. Por isso, Senhor, dizemos Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O inimigo já havia declarado fim à nossa vida. O inimigo já havia declarado fracasso, mas o Senhor nos fortaleceu, nos capacitou e vencemos por causa do seu amor que se manifesta na nossa vida dia e noite. Pai, muito obrigado pela sua palavra. A sua palavra é vida, a sua palavra é força, a sua palavra é unção que nos restaura, que nos protege, que nos capacita, nos livra de todas as astutas ciladas do diabo. Rei da glória, convidamos a sua presença nesta hora. Pedimos, Senhor, que nos guie, nos capacite, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pai, abençoa o seu servo, abençoa a sua igreja com a sua palavra, Pai. Abençoa, meu Pai, a cada um que nos está acompanhando nesta altura, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Localiza, Pai, cada família que se encontra conectada a nós neste lugar. Localiza cada família, meu Pai, que se encontra conectada a unção do seu altar, a unção apostólica, a unção profética, em nome de Jesus Cristo. Pai, haja restauração, haja edificação, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pai, conceda o espírito de entendimento da sua palavra à sua igreja, Pai. Conceda o espírito de interpretação da sua palavra aos seus servos, à sua igreja. Nós oramos te agradecendo, nós oramos te pedindo, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que crê, diga amém. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Podemos nos sentar, amados irmãos. Vamos caminhar juntos neste programa. Eu tenho dificuldades em permanecer num só lugar, mas que o Espírito Santo me conceda essa tranquilidade, essa, como é que falamos, há uma expressão que uma obreira outra vez disse, é um espírito de tranquilidade que usou uma obreira serva de Deus, aleluia. Um espírito que nos permite estar parados, fazemos a obra parados, aleluia. A obra ocorre pela ação da unção que está em nós, aleluia. Mas Deus me deu esse espírito de correr de um lado para o outro, estar em movimento, mas a fazer a mesma obra
que essa obreira, desse espírito de mansidão, espírito de tranquilidade que lhe permite parar e não movimentar-se muito, mas fazer enquanto está ali. Aleluia. Então, não vamos tomar muito tempo. Quero já apresentar o tema que Deus colocou no meu coração. O tema diz: seja guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Seja guiado pelo Espírito Santo. Para já, peço a si, amado irmão, que nos acompanha de casa, para que convide alguém da família, convide a sua família, convide um amigo, esteja com ele diante de si ou próximo de si, para junto aprendermos da palavra de Deus. Leva consigo a Bíblia, tenha consigo uma agenda, um bloco de notas, um caderno e uma esferográfica. Faça anotações, comente, compartilhe, coloque o seu like e façamos com que o reino dos céus seja expandido cá na terra. Aleluia. Aleluia. Então, deixe o seu comentário, faça constar as escrituras que vamos aqui usando. Não deixe também de deixar aquilo que é o seu entendimento em relação ao assunto ou ao tema que vamos hoje abordar. O tema, como já estava a dizer, diz: seja guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu quero para já dizer que guia-se o que por si só não consegue se guiar. Aleluia. Guia-se o que por si só não consegue se guiar. Esse é o primeiro entendimento que se tem no mundo, ou o homem tem em relação a esta palavra ou verbo guiar. Aleluia. Quando alguém diz que está a guiar ou precisa guiar alguém ou alguma coisa, é porque este alguém ou esta coisa não tem a capacidade própria de se guiar. Aleluia. Daí a necessidade de existir alguém ou uma outra força que possa vir guiar esta pessoa ou esta coisa, ou esta máquina, ou este instrumento. Máquina, podemos falar de carro, podemos falar de avião, podemos falar de tantas outras máquinas que precisam da intervenção de uma outra força externa, um conhecimento externo para que seja movido. Aleluia. Então, o que é guiado deve submeter-se a esta força que vem para guiar ao instrumento ou a pessoa que precisa ser guiado. Aleluia. Se o homem submete-se a uma força que vem para lhe guiar, significa que este homem já não pode dar palpite. Este homem deve submeter-se a esta força que vem para guiar a ele. Aleluia. O carro, se ele é guiado por alguém, o motorista ou condutor nesse caso, significa que o carro por si só não tem a capacidade de se movimentar de um lugar onde se encontra primeiramente para um outro lugar onde deve estar ou se encontrar a posterior ou depois de se movimentar. Para sair deste lugar primário para o lugar secundário, precisa de uma outra força. Aleluia. Então, o tema diz: seja guiado pelo Espírito Santo. Um dia eu me encontrava a meditar na verdade era um questionamento que me apareceu. E já ouvi alguém a falar também a respeito deste assunto ou esta questão. Se o homem pode ser conduzido pelo espírito diabólico e também pode ser conduzido pelo Espírito Santo, significa que o homem ou o corpo não vive sem intervenção de algum espírito nele. Aleluia. O homem ou o corpo precisa estar possesso por algum espírito. Agora, o que é importante saber-se é o tipo de espírito
que intervém na vida ou no corpo deste homem. Se este homem é da parte de Deus, está sendo guiado pelo Espírito de Deus e o Espírito diabólico. Aleluia. Então, este poderá ser um tema numa outra altura, num outro dia. Aleluia. Mas o que é importante nós sabermos é que o corpo ou o homem deve ser possesso por algum tipo de espírito. Ou espírito bom ou espírito mau. Em outras palavras, o Espírito Santo ou o Espírito satânico. Aleluia. Mas algum espírito deve estar a guiar ou a comandar o homem. Aleluia. Hoje, em particular, vamos falar do tema ou da intervenção do Espírito Santo na vida ou no corpo do homem. Por isso o tema diz, seja guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. O que é guiado pelo Espírito Santo, ou para ser guiado pelo Espírito Santo, o homem precisa primeiramente ser submisso. Aleluia. O homem precisa ser submisso ao Espírito Santo. Porque o que é submisso é a pessoa que é submissa ao Espírito Santo, ou o que se submete a algum mandamento, faz o que o mandamento ordena sem nenhum questionamento. Aleluia. Submissão é uma atitude, ou ainda podemos dizer que consiste em acatar ordens sem questionar. Aleluia. Consiste em obedecer um mandamento sem nenhuma oposição ou nenhum questionamento. Mas ouvir e fazer o que ouve da parte daquele ou de quem nós nos submetemos. Ser submisso significa atuar de acordo com a ordem dada por aquele a quem nós nos submetemos, sem nenhuma reclamação, sem nenhum questionamento. Aleluia. Submissão é um ato de obediência. Significa subordinação. Aleluia. Então, aquele que é submisso e é guiado pelo Espírito Santo não se desvia para a esquerda nem para a direita, mas vai onde o Espírito Santo o manda ir. Faz o que o Espírito Santo ordena fazer. Aleluia. Para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo, precisamos ser submissos. Aleluia. É necessário que nós sejamos submissos. Sem submissão não é possível sermos guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Agora, por que devemos ser guiados pelo Espírito Santo? Aleluia. Por que devemos ser guiados pelo Espírito Santo? Se nós nos remetemos a ordens de alguém, nos remetemos, nos submetemos a mandamentos de alguma força, é porque esperamos algum tipo de galardão, algum tipo de ganho por esta subordinação ou esta submissão. Então, alguém pode questionar: por que eu devo me submeter ao Espírito Santo? Por que eu devo me deixar ser guiado pelo Espírito Santo? Aleluia. Eu procurava essa expressão. Essa obreira dizia: Deus não me concedeu o espírito de mansidão. Aleluia. Então, eu não estava presente, mas uma outra obreira me contou e disse: estávamos a ensaiar nesse dia, então havia necessidade da outra obreira solar uma canção que precisava de alguém com espírito de mansidão. Aleluia.
Então, essa obreira foi tentando solar, mas depois percebeu que não estava a ter sucesso. Disse, Deus não me concedeu o espírito de mansidão. Aleluia. Então, eu também me submeto ao espírito de mansidão, porque Deus assim quer. Mas, aleluia. Então, nós nos submetemos porque ao Espírito Santo. Porque devemos nos submeter ao Espírito Santo. Aleluia. Vamos abrir o livro de Romanos. Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Aleluia. Por que devemos ser guiados pelo Espírito Santo? Aleluia. Vou ler aqui. Romanos capítulo 8, versículo 14. Diz assim. Romanos 8, versículo 14, assim diz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Outra versão diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Aleluia. Seja guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Segundo esse versículo, seja guiado pelo Espírito de Deus. Por que devemos ser guiados pelo Espírito de Deus? Porque se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos declarados filhos de Deus. Aleluia. Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é que atua em nós. É que nos comanda e nós obedecemos os comandos de Deus. Por que devemos ser guiados pelo Espírito Santo? Porque antes ou sem a submissão ao Espírito Santo, nós ainda não somos chamados filhos de Deus. O que é isso, obreiro Maximiano? Por como não somos chamados filhos de Deus? Porque antes de para sermos chamados filhos de Deus, para sermos filhos de Deus, precisamos nos submeter, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Só saímos da posição de criação ou de criatura de Deus quando nos submetemos ao Espírito Santo. Quando negamos a vontade nossa como homens e fazemos a vontade de Deus. Aleluia. Somos chamados filhos de Deus ou somos filhos de Deus e deixamos de ser criaturas de Deus. Quando mesmo querendo ir à esquerda, nós continuamos adiante, porque o Espírito Santo assim diz, continua adiante. Vá além do Jordão, mesmo você não querendo ir além do Jordão. Aleluia. Mas se o Espírito Santo diz vai à esquerda e você se opõe e vai à direita, então você ainda não pode ser chamado ou ainda não pode ser filho de Deus. Aleluia. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Aleluia. Enquanto não sermos guiados pelo Espírito Santo, não seremos filhos de Deus, mas sim criaturas de Deus. Aleluia. A única condição de sermos filhos de Deus é nos deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo. É nos submetermos aos mandamentos, aos comandos do Espírito Santo.
Aleluia. Deus criou Adão e Eva e colocou neles o Espírito. E em algum momento eles se desviaram, se colocaram além daquilo que foi a instrução do Espírito de Deus. Fizeram o que não deviam fazer, foram para onde não deviam ir. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, apartou-se deles. E deixaram de participar da comunhão com o Pai. Aleluia. Romanos, no mesmo capítulo 8, vamos ler o versículo 8. Diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que não são guiados pelo Espírito Santo não podem agradar a Deus. Portanto, os que não são guiados pelo Espírito Santo não podem ser filhos de Deus. Aleluia. 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aleluia. Vós, porém, se sois guiados pelo Espírito Santo, se é que na verdade são guiados pelo Espírito Santo. Aleluia. Mas se alguém não é guiado pelo Espírito Santo, não é guiado pelo Espírito de Deus, não é guiado pelo Espírito de Cristo, esse tal não é de Deus. Aleluia. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja submisso ao Espírito Santo. Submeta-se aos mandamentos do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Não podem ser guiados pelo Espírito Santo enquanto se opõem aos mandamentos, desobedecem aos mandamentos. Aleluia. O que se sujeita ao Espírito Santo submete-se ao Espírito Santo, ouve os mandamentos. Aleluia. Aleluia. Então, o Espírito Santo é que deve nos guiar. E enquanto formos guiados pelo Espírito Santo, seremos filhos de Deus. Aleluia. Livro de Marcos, capítulo 1. Marcos 1, versículo 11. Marcos 1, versículo 11. Marcos 1. Enquanto leio aqui um comentário que diz:
para ser guiado pelo Espírito Santo, deve ser submisso ao seu comando. Fato que nos lembra Moisés quando foi enviado para Egito libertar o povo de Israel. E coloca-se o livro de Êxodo, capítulo 3. Aleluia. Comentário da irmã Nélia Especiosa. Temos a saudação também da irmã Rosleone Chambel. Aleluia. Sejam abençoados no nome do nosso Senhor Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 11. Vamos começar do versículo 9 para melhor compreendermos. Diz: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Aleluia. Há uma coisa interessante aqui no versículo 10. Diz: e logo que saiu da água, quem sai da água é Jesus. Aleluia. Viu os céus abertos. Onde Jesus estava, encontrava-se o João Batista. Encontravam-se os discípulos do próprio João Batista. Mas quem viu os céus abertos foi Jesus, segundo se escreve na Bíblia. Logo saiu da água, Jesus sai da água. Quando sai da água, ele vê os céus abertos. Aleluia. Não diz viram, diz viu os céus abertos. Aleluia. E o Espírito que como pomba descia sobre ele. Aleluia. Ele vê os céus abertos e logo de seguida vê o Espírito a descer como pomba sobre ele. Aleluia. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Aleluia. Tu és o meu filho amado, em que eu me alegro. Aleluia. Enquanto eu meditava neste tema, eu compreendia que antes de Deus declarar neste momento que Jesus era filho dele, muitos não o conheciam como o Messias. Não o reconheciam como o Messias, como o profeta. Aleluia. E outra coisa, a voz de Deus vem reconhecer Jesus como seu filho diante de pessoas, depois do Espírito pousar nele. Aleluia. Depois de Jesus aceitar receber o Espírito de Deus nele. Aleluia. Só depois do Espírito pousar, só depois de Jesus aceitar receber este Espírito, é que Deus depois confirmou que verdadeiramente este que foi batizado hoje, esta hora, é o meu filho amado. Aleluia. No versículo 12 mostra-nos o exemplo de Jesus a ser guiado pelo Espírito Santo, a ser guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele foi impelido, foi conduzido para o deserto para ser tentado. Aleluia. Jesus podia ter resistido e dizer: não, eu não aceito ir ao deserto. No deserto não há água, não há o que comer.
Mas porque ele compreendeu a necessidade de ser guiado pelo Espírito Santo. Compreendeu que ser guiado implica se submeter, obedecer aos mandamentos, obedecer à instrução. Aleluia. Então o Espírito Santo logo instruiu a Jesus: vamos ao deserto. Aleluia. Lá no deserto você vai ficar 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer. Aleluia. E ele submeteu-se. Ele rendeu-se e seguiu a instrução, ao mandamento do Espírito Santo. Aleluia. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, somos verdadeiramente declarados filhos de Deus. Aleluia. O próprio Jesus, o filho da promessa, todo profeta falou que viria o Messias, foi reconhecido como filho de Deus depois de receber este Espírito de Deus, que hoje somos exortados a nos submetermos, a aceitá-lo, a recebermos na nossa vida. Aleluia. Temos que ser possessos pelo Espírito de Deus e não por nenhum outro Espírito. Aleluia. Só assim é que seremos filhos de Deus. Aleluia. Ouviu-se uma voz dos céus. Ouviu-se uma voz de Deus que dizia: tu és o meu filho amado. Aleluia. Quando é que nós seremos chamados filhos amados? Quando nos submetermos, quando nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. Aleluia. Quando nós nos rendermos, dizermos: sim, Senhor, onde o Senhor me mandar eu irei, o que o Senhor me mandar fazer eu farei. Aí nós seremos filhos de Deus. Aleluia. Seremos chamados filhos de Deus. Podemos nos autoproclamar, podemos falar, nos intitular, mas enquanto não sermos submissos e produzirmos os frutos do Espírito Santo, vamos permanecer criaturas apenas. Aleluia. Vamos permanecer criaturas que têm apenas o sopro da vida. Vamos continuar a sobreviver e não a viver. Aleluia. Para viver, precisamos nos submeter ao Espírito Santo. Aleluia. Se quisermos andar pelo caminho do vale da sombra da morte, se quisermos andar pelo caminho perigoso, o Espírito Santo vai dizer: não, não é este caminho, siga por este. Aleluia. E deixaremos de sobreviver e viveremos. Aleluia. Aleluia. Seja guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Seja guiado pelo Espírito Santo. Lembrando que para ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa ser submisso. Você precisa ser obediente. Você precisa ser respeitoso. Aleluia. A submissão requer amor. Aleluia. A submissão requer amor. Sem amor não é possível você ser guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é amor. Aleluia. Aleluia. Não sei se temos alguma palavra a compartilhar, amados irmãos. De casa já nos saudaram. Um dos comentários é aquele que estivemos a ler.
quanto a nós que estamos presentes, mesmo nós que já compartilhamos alguma coisa, podemos compartilhar, aleluia, aleluia. Saímos da posição de criatura para a posição de filhos, se nos submetermos ao Espírito Santo, aleluia. Vencemos, ganhamos mais quando nos submetemos ao Espírito de Deus, aleluia. Porquanto, vou voltar a ler aqui o versículo 14 do capítulo 8 de Romanos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 17 para terminar. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Aleluia. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Aqui, o Paulo está a dizer que nós não temos como enganar ao Espírito Santo, não temos como enganar a Deus. Aleluia. Nos auto-intitulando filhos de Deus. Aleluia. Não temos como nos declarar que eu sou filho de Deus. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica com o Espírito dado lá na criação que nós verdadeiramente somos filhos de Deus. Aleluia. As atitudes nossas não devem ser reprovadas pelo Espírito Santo. As nossas ações, a forma com que nós andamos, nós falamos, nós pensamos, não deve ser reprovada. Não há nenhuma condenação para o que é guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Não há nenhuma dúvida, não fazemos esforços. Não há nenhum esforço, além do esforço da submissão, para sermos chamados filhos de Deus. Pelo fato de nós sermos guiados e nos submetermos aos mandamentos de Deus, nós já somos chamados filhos de Deus. Não precisamos lutar contra a carne, nem contra o sangue, para que o mundo nos veja e reconheça que nós somos filhos de Deus. Aleluia. O Espírito testifica, o Espírito confirma, as obras confirmam, as atitudes confirmam. Aleluia. As nossas ações, a forma como nós andamos, confirmam. Aleluia. Pedro foi confirmado pelas obras, pela forma como ele falava. Ela dizer não, eu não reconheço. Não é verdade, vocês estão a me confundir. As obras disseram não, este aqui. Só a forma dele andar, como ele senta, como ele sorri, tudo demonstra, tudo confirma. E logo diz o versículo 16 do capítulo 8 do livro de Romanos. O mesmo Espírito testifica. O mesmo Espírito confirma. A mesma forma de falar confirma. A mesma forma de sorrir, de andar, de sentar, demonstra que este aqui verdadeiramente é filho de Deus. Aleluia. O que costumava responder antes de ser guiado pelo Espírito Santo já não responde. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica que este é filho de Deus, então não pode participar dessas discussões, não pode responder a estas questões. Aleluia. Por quê? Porque o Espírito Santo é que testifica com o nosso espírito. Aleluia. Confirma. Aleluia.
Um dia, o apóstolo, o João Batista mandou os seus discípulos, quando ele estava preso, disse: vão lá ter com aquele homem que faz milagres para perguntar se ele é o Messias ou ainda devemos esperar outro. Aleluia. Então os discípulos saíram a correr e foram ter com Jesus. A Bíblia diz que quando chegaram, encontraram Jesus. Senhor, o nosso mestre, o João, mandou-nos fazer esta questão. E logo Jesus disse: eu não tenho palavras para dizer, eu não tenho nenhuma resposta. Vejam com os vossos próprios olhos, aleluia. Os cegos ganham visão, os coxos levantam-se e andam. Então, as obras, o poder do Espírito Santo em nós testifica que nós somos diante de Deus. Aleluia. Não precisamos nos esforçar. Como nós vivemos, o que nós fazemos, o que nós falamos, a nossa forma de fazer as coisas, os resultados que as nossas obras demonstram, testificam, provam que nós somos diante de Deus. Aleluia. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Assim como o mesmo Espírito testificou lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 11. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Em quem eu me alegro. Aleluia. Jesus não saiu das águas e começou a se autoproclamar, declarar quem ele era. Não, a voz veio dos céus. Deus confirmou. Aleluia. Este aqui é o meu filho. Por quê? Porque ele recebeu e submete-se ao Espírito Santo. Aleluia. Antes do Espírito descer e pousar em Jesus, não houve esta declaração dos céus. Aleluia. Antes de sermos guiados pelo Espírito Santo, não temos como ser chamados, não temos como ser aceitos como filhos de Deus. É o que diz aqui no versículo 8 do capítulo 8 de Romanos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E no versículo 9, lá no fim diz-se: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, este tal não é de Deus, este tal não é filho de Deus. Aleluia. Você pode ter a promessa, pode ter a bênção a andar consigo desde quando você estava no ventre da sua mãe, mas antes de ser declarada esta bênção sobre si, você não tem como usufruir dele. Jesus nasceu, cresceu até chegar este dia em que recebe o Espírito Santo. Quando nós lemos e continuamos, nós encontramos que os anjos só começaram a servir a Jesus quando ele deixou-se guiar pelo Espírito Santo e venceu, superou a toda a tentação trazida pelo diabo. Só depois é que os anjos começaram a servir. Aleluia. Aleluia. Antes desse momento, ele não teve essa graça. Aleluia. Só depois dele ter dito: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, no versículo 11 do capítulo 4 de Mateus 4, versículo 11, diz: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos
e o serviram. Aleluia. Quando é que os anjos vieram o servir? Quando tomaram conhecimento de que ele era filho de Deus. Aleluia. Quando eles viram que o Espírito Santo testificou, confirmou que ele era filho de Deus, e ele submeteu-se ao Espírito Santo, indo ao deserto, deixou-se guiar pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo no deserto. E ele prevaleceu a tentação. Ele venceu a tentação. E os anjos disseram, sim, Senhor, este verdadeiramente é o mestre. Aleluia. E foram servir. Aleluia. Então, vou deixar este espaço para quem tiver algum comentário, algum questionamento, alguma dúvida, alguma contribuição. Aleluia. Você também que nos está acompanhando de casa, ainda vai a tempo de deixar o seu comentário. Aleluia. Então, quem tiver algum comentário, alguma palavra a adicionar, pedimos que tome deste momento para nos abençoar. Aleluia. Certamente alguma palavra Deus falou ao seu coração enquanto ministrávamos, enquanto ensinávamos, enquanto pregávamos. Aleluia. Deus declarou no livro de Marcos 1, capítulo 11. Deus fez com que Jesus fosse conhecido como seu filho quando se deixou-se guiar pelo Espírito Santo. Aleluia. Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. É quem eu me comprazo. Aleluia. É quem eu me alegro. Porque ele aceitou submeter-se, aceitou receber o Espírito Santo. E desde já ele continuará se submetendo ao Espírito Santo. Aleluia. Penso que não temos nenhuma contribuição, não temos nenhum comentário. Então a dúvida é se é porque o Espírito Santo deixou tudo claro, ou é porque não queremos compartilhar o que ganhamos, o que recebemos. Aleluia. Em tudo damos graças a Deus. Aleluia. Louvamos a Deus em tudo. E que Deus nos conceda essa graça de nos humilharmos, de nos submetermos ao Espírito Santo. Aleluia. Só assim é que sairemos do nível de criatura para a posição de filho. Aleluia. Ser filho de Deus. Ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Aleluia. Ter os mesmos direitos diante de Deus que Jesus tem. Aleluia. Ter o direito de usar aquela taça de ouro que Jesus usa. Aleluia. Ter o direito de sentar naquela mesa declarada pelo Davi diante dos seus inimigos. Deus preparar para si esta mesa diante dos seus inimigos. Aleluia. E Deus declarar diante deles que realmente você é filho dele. E eles não podem tocar em si. Aleluia. Porque você é ungido, você é filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Então, amados, sejam todos abençoados, sejam todos iluminados, em nome de Jesus. Repreendo e cancelo todo o espírito
de resistência aos mandamentos de Deus. Todo o espírito que semeia orgulho em nós, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pai, conceda-nos, Pai, conceda à sua igreja, conceda aos seus servos o espírito de obediência à sua palavra, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Seja livre de toda influência satânica, seja livre de todo o espírito contrário à presença do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Receba agora, o Espírito Santo está tomando lugar no seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E aquele que crê, diga amém. Aleluia.